pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a aula da semana, né? Nós estamos dando uma pausa no conteúdo que nós estávamos estudando em virtude do Enem, né? Então eu achei melhor a gente fazer essa pausa, deixar algum tempo aí para vocês estudarem, né? E eu vou introduzir agora o conceito de magnetismo. E aí na semana que vem a gente volta a fazer a avaliação sobre geradores e leis de Kirchhoff, né? Então é importante que vocês treinem bastante. Eu dei uma olhada nas atividades que alguns me entregaram, eu achei bem completo, então eu acho assim, que é importante vocês reverem o que vocês estão fazendo ali, né? Olharem as videoaulas, porque assim, o material incompleto vocês vão ter dificuldade, além de não ter uma nota bacana aqui na entrega do material, vocês vão ter dificuldade na avaliação, certo? Então é importante que vocês busquem fazer as atividades da maneira correta, certo? E se não conseguir fazer, encalhar em algum ponto, perguntar para o professor, certo? Então hoje a aula é um pouco introdutória, não tem atividade, né? Então até para deixar vocês com esse tempo aí mais para estudar para o Enem, para quem for fazer, né? E para quem não for fazer, já estuda para a avaliação da semana que vem. A gente vai falar sobre magnetismo, certo? Introduzir os conceitos de magnetismo. Então a aula é bastante teórica, tem no final ali um pouco de conta, né, um pouco de matemática envolvida para o cálculo de força magnética, mas basicamente é uma aula bem teórica, tá, gente? Então vamos lá, vamos começar essa aula. Já vou até pegar meu pointer, já que eu vou riscar pouco na tela dessa vez, né? Então, magnetismo, gente, qual é a origem do magnetismo? Se a gente for pensar na estrutura da matéria, né? Então o magnetismo é uma propriedade dos átomos e que tem origem na estrutura atômica, né? Então basicamente lá quando a gente está falando dos elétrons, né? Tem a ver com o momento angular orbital de um elétron e também com relação ao spin intrínseco que ele tem, né? O spin que seria essa rotação que o elétron pode gerar em torno de si, né? E o movimento de translação. Quando a gente tem um sistema onde esse momento angular, né, tanto orbital como de spin, ele é algo que é padrão dentro de um corpo, como a gente está vendo aqui, nesse objeto. Imagine que esses vários pedacinhos aqui são diversas partículas, diversos átomos, né? Diversas moléculas, e todas elas estão com essa orientação padronizada, essa orientação do momento de angular e o momento de spin padronizado, né? Por consequência disso, a gente vai acabar observando esses fenômenos magnéticos, certo? Então o fenômeno magnético nada tem a ver com sobrenatural, né? Que até é uma coisa que eu vou falar no próximo slide, nos próximos slides, que também é a maneira como o magnetismo foi descoberto, né? Acreditava-se então que eram pedras sobrenaturais, essas pedras que tinham essas configurações e que apresentavam esses fenômenos magnéticos, né? Mas isso que tudo tem a ver com a estrutura da matéria, então que alguns elementos têm a capacidade de apresentar, né? Então, para isso eu vou começar já a separar, e desculpe muito texto, mas acho que é importante a gente discutir isso aqui e de repente eu lendo para vocês aí, e explicando, fica mais fácil de vocês entenderem, né? Que existem então 3 tipos de materiais que a gente pode chamar, que tem comportamentos magnéticos, né? Ou interagem com o magnetismo. Nós temos aqui, os materiais diamagnéticos, são materiais que, colocados na presença de campo magnético externo, estabelecem seus átomos no campo magnético no sentido contrário que foi submetido. Então, estabeleci um campo magnético sobre esse material, os elétrons e átomos eles vão estabelecer um campo magnético, uma orientação magnética ao contrário deste campo magnético que eles foram submetidos. Então, esse tipo de material são os materiais diamagnéticos, né? E, em razão desse comportamento, esse material não é atraído por ímãs. Então a gente não observa atração desses materiais por ímãs. Por exemplo, são metais, né? Mercúrio, ouro, bismuto, chumbo e prata. Então, se vocês aproximarem esses materiais de campos magnéticos, né, eles não vão apresentar atração magnética, aquela que a gente está acostumada, que quando, por exemplo, a gente aproxima materiais ferromagnéticos, né? Os ferros magnéticos são os materiais que a gente conhece, que apresentam essas propriedades, que quando submetidos a um campo magnético externo, adquire o campo magnético no mesmo sentido do campo qual for submetidos, que permanece quando o material é removido. Então, esses materiais eles apresentam também, além de tudo, memória magnética, né? Eu tirei o campo magnético, não acontece que nem os diamagnéticos, que esse comportamento magnético some, né? Esse campo magnético ele gera no sentido contrário, no caso dos diamagnéticos, né? No ferromagnético ele se alinha, né? Os átomos ali desse material se alinham com esse campo magnético externo, né?
e eles adquirem esse comportamento ficando aí com uma memória magnética por um determinado tempo, né? Eles são fortemente atraídos por ímãs e esse comportamento é observado em poucas substâncias que são ferro, níquel, cobalto e alguns dos seus compostos, né? Tipo ligas formadas por esses materiais aí também podem apresentar um pouco desses comportamentos, né? Mas a gente sabe que o ferro é padrão, né? O ferro ele aproximou perto do ímã, essas partículas, essas moléculas se alinham conforme esse campo magnético, né? E apresenta os comportamentos magnéticos, né? É muito comum a gente fazer aquele efeito de magnetizar chaves, né? Chaves de fenda, chaves de Phillips, né? Chave estrela, para que eles tenham um comportamento magnético na ponta, para que seja mais fácil de atrair os pregos e parafusos, desculpa gente, e os parafusos, né? Para que não caia da boca ali da chave. No momento que a gente vai colocar, fica mais fácil, né, de fazer isso aí. Então a gente vai lá, pega essa chave e coloca perto de um ímã e deixa ele por algum tempo, né? Por alguns dias, algumas horas, e a gente vai observar que essa chave ela acaba pegando esse efeito magnético, né? Ela acaba adquirindo esse comportamento magnético, né? Se tornando um ímã temporário, né? Como é que esses materiais acabam perdendo suas propriedades magnéticas? Com temperatura, variações de temperatura muito alta, né? E também com choques, né? Choques mecânicos. O que é choque mecânico? É deixar cair a chave no chão. Então, se tu tem uma chave que está magnetizada, está imantada, né, e tu deixa ela cair no chão, possivelmente ela vai acabar perdendo suas propriedades magnéticas. Temos aqui ainda os materiais paramagnéticos, né? Esses pertencem ao grupo de materiais que possuem elétrons desaparelhados e, ao serem submetidos ao campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos e que desaparece assim que o campo é retirado. São fracamente atraídos por ímãs, né? Então, alumínio, sódio, magnésio e cálcio são materiais aí que são chamados de paramagnéticos. Então, aproximei o campo magnético na volta, ele alinha, retirei o campo, desalinha tudo novamente e ele perde essas propriedades magnéticas. Então, eles são muito fracamente atraídos. A atração não é tão visual como a gente observa no ferro, né? É muito fácil a gente pegar um material de alumínio, tentar aproximar de um ímã, a gente vai ver esse comportamento que ele até existe um pouco de atração, mas é muito fraco, tá? Isso porque são materiais então paramagnéticos. Bom, gente, então falando agora sobre o comportamento desses materiais, né? Então, ó, alguns fenômenos isso aqui, então esses efeitos magnéticos são conhecidos desde a época antes de Cristo, né? Então, enfim, são milenares, né? E se conhece esses materiais, e o primeiro material que foi observado, né, foi esse cristal de ferro 3 oxigênio 4, a magnetita, que é uma pedra lá que é encontrada lá em parte da Grécia, lá perto da Ásia, né? Então tem bastante lá, é uma região chamada de Magnésia, e aí que deu origem então inclusive ao termo magnetismo, né? Essa pedra então ela tem essa capacidade magnética, ela tem esse comportamento magnético natural, é o que nós chamamos de ímãs naturais. Então essa pedra aqui, ela é um ímã natural. Já nós podemos ter outros tipos de materiais que seriam ímãs artificiais, né? Como por exemplo lá, como eu falei para vocês, se eu pegar uma chave de ferro, né, aproximar, ela vai adquirir esse comportamento, mas isso pode durar um certo período de tempo, né, e terminar esse comportamento magnético, beleza? Então, pessoal, algumas outras propriedades que a gente precisa salientar quando nós temos materiais magnéticos, né, são as existências de polos magnéticos, né? Então, a gente está acostumado, quando nós falamos de cargas elétricas, nós passamos o ano todo falando sobre cargas, né? E nós falávamos sobre cargas positivas e cargas negativas. Agora, quando nós falamos em materiais magnéticos, nós não vamos falar em positivo ou negativo. Isso é o maior erro que eu presencio com meus alunos, né? Eles salientarem os polos de um ímã como sendo positivo ou negativo. Não. Os polos de um ímã eles são polo norte magnético ou polo sul magnético. Esses polos, né, não quer dizer que não exista presença de campo magnético ou efeitos magnéticos em outras partes de um ímã, mas são mais intensas, essas propriedades são mais intensas nos polos, tá? Essa é a ideia, por isso que a gente identifica esses polos magnéticos de maneira mais intensa. Então aqui, ó, nós temos o polo norte aqui no ímã, polo sul de um ímã. Aqui nós temos um outro ímã aqui, ó, formado com o seu polo norte e o seu polo sul, certo? E basicamente isso. E toda vez que for identificar um material magnético, né, eu vou identificar ele através dos polos, beleza? Vou escrever um polo N de norte e um polo sul de um polo S de sul, tá? Beleza? Outras questões que são importantes, propriedades dos ímãs, né? A atração e a repulsão magnética. Como a gente viu,
alguns materiais se atraem, têm a capacidade de se atrair a materiais magnéticos, e eles atraem-se porque eles adquirem essas propriedades magnéticas, né? Por exemplo, os materiais ferromagnéticos, que na presença de campo magnético, eles acabam adquirindo, né, as propriedades magnéticas e alinhando as suas partículas conforme a orientação do campo magnético externo, né? Então, quando isso acontece, então a gente lembra que quando eu falava em cargas elétricas, a gente dizia que cargas de mesmo sinal se repeliam e cargas de sinais contrários se atraíam, né? A gente tem um efeito muito parecido com os polos magnéticos, né? Porque polos de mesmo sinal não, agora não é sinal, agora é polo norte ou polo sul. Então polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então um polo norte sempre vai atrair um polo sul e um polo norte sempre vai repelir um outro polo norte, ou um polo sul sempre vai repelir outro polo sul, e assim por diante, tá? Então é fácil da gente entender como é que acontece os processos de atração e repulsão magnética. Se eu pegar dois ímãs, aproximar eles, né, e eu verificar uma atração, significa que eu estou pegando e aproximando os polos contrários de um ímã. Se eu inverter um dos ímãs, né, e tentar atrair eles, a gente vai verificar que vai aparecer uma força de repulsão. Então essas forças a gente consegue sentir. Isso que é muito bacana nos ímãs, né, nos efeitos magnéticos, porque na carga elétrica ficava tudo no campo da imaginação. Mas agora com os ímãs, a gente consegue entender, a gente consegue presenciar, sentir essas forças magnéticas, né? Porque se eu pego um ímã muito poderoso e tento aproximar polos de sinais contrários, é quase que impossível encostar um polo no outro, né? A gente faz força e não consegue grudar esses polos, tá? Uma coisa que é importante de verificar aqui também, né, que os polos magnéticos se atraem numa razão inversa do quadrado da distância, né? Algo que já é bem conhecido da gente, daquelas relações lá de cargas de forças elétricas também, que era o quadrado da distância, né? Essas forças então elas diminuem conforme o quadrado da distância. Conforme aumenta a distância, a força ela diminui um termo elevado ao quadrado, né? Proporcional ao quadrado da distância. Bom, outra coisa que é muito interessante da gente salientar quando a gente está falando de magnetismo são os polos magnéticos da Terra. A Terra, então, ela tem dentro do seu interior um ferro líquido, né? Ferro é um material magnético, né? Ele pode adquirir propriedades magnéticas se suas partículas se orientarem, né? Estiverem orientadas, e a gente observa que a Terra tem esse polo magnético, apresenta esse comportamento magnético, e é uma sorte nossa, graças a Deus que a Terra tem esse comportamento magnético. A gente já vai ver por quê. Basicamente o que nós temos que entender, e isso é importante, gente, que os polos magnéticos da Terra basicamente eles são inversos aos polos geográficos da Terra. Então, olha só, nós estamos vendo aqui uma figura, uma ilustração do que seria os polos magnéticos da Terra. Nós temos aqui, ó, um polo sul magnético, então ó, o polo sul magnético da Terra, que fica no polo norte geográfico da Terra, certo? A gente tem um polo norte magnético, né, que seria o campo magnético da Terra, vinculado ao polo sul geográfico da Terra. Daí então a gente começa a entender como é que é o funcionamento de uma bússola. Então, por que a bússola sempre aponta para o norte, né? Porque lá quando a gente posiciona a nossa bússola lá, ela é imantada conforme um polo norte magnético nela, né? Então aqui, ó, nós temos a existência de um polo sul e um polo norte também na agulha da bússola. O que acontece? Quando tu deixa essa bússola livre para se movimentar, o que acontece? O polo norte sempre atrai um polo sul sempre atrai um polo norte. Então o lado da agulha que tem o polo norte magnético dela, ela vai ser atraída para o polo sul magnético da Terra, certo? Então por isso que a agulha, a gente diz que ela sempre aponta para o norte, né? Porque ela vai sempre apontar para o lado onde está o norte. Até eu pintei errado aqui, vou melhorar essa pintura, porque a gente sabe que o lado pintadinho é geralmente o lado onde nós temos o polo norte, tá? Então, numa agulha lá de bússola, a gente sempre vai verificar isso. Essa figurinha aqui mostra isso, ó. É como isso aqui, como se fosse a agulha da bússola. A agulha da bússola. Da bússola. Bússola. E aí a gente observa, pessoal, que essa agulha da bússola ela vai sempre apontar para o norte geográfico, porque ela é composta ali pelo norte magnético dela, né? Que é o polo norte geográfico, né?
Então, mas é onde está o sul magnético da Terra. Então isso é importante que vocês se atenham, né? Porque aqui, ó, vai estar o polo sul magnético desse ímã vai sempre se orientar para o polo norte magnético da Terra, tá? O polo norte, que polo sul magnético da Terra, polo norte magnético da Terra. Isso pode muitas vezes embaralhar a cabeça de vocês, né? Vocês imaginarem o contrário, tá? Que a bússola aponta para o norte porque lá está o norte magnético da Terra. Não, ela aponta para o norte porque lá está o sul magnético. Lembra-se que o norte atrai o sul sempre. E por que é importante o campo magnético da Terra? Porque, pessoal, nós giramos ao redor do Sol. E no Sol, o Sol é uma bola de fogo que está em eterna erupção, certo? Ele está sempre jogando partículas, liberando radiação, e muitas vezes essas partículas de alta energia são expelidas para o Sol com muita violência, né? E essas partículas de Sol, essas partículas que são expelidas com muita violência, muitas vezes elas caminham pelo vácuo, né, do universo e chegam aqui, nós estamos próximos do Sol, né, e chegam até a Terra, né? E essas partículas aí de alta energia, se não tivéssemos essa proteção magnética, elas iriam incidir diretamente na gente, que poderia prejudicar muito, né, a nossa vida, né, e a natureza, porque são partículas de alta energia e poderiam desencadear diversos problemas, inclusive climáticos, né? Então o que acontece? O campo magnético da Terra ele nos protege desses ventos solares, né? O que seriam esses ventos solares? Seriam essas partículas de alta energia. E então é como se fosse um escudo magnético que a Terra apresenta, né? Essa simulaçãozinha aqui dá para dar uma ideia. Olha só, o Sol expeliu essas partículas de alta energia, essas partículas elas vão se propagando e elas chegam na Terra e elas perdem força e acabam caindo lá nos polos da Terra, né? No polo norte ou no polo sul, como vocês estão vendo aqui, ó. Elas seguem os caminhos das linhas de campo magnético que são mais intensas nos polos, certo? E acabam atingindo o polo norte geográfico da Terra, né? O Ártico ou a Antártida, né? E esse efeito desses ventos solares que atingem a Terra geram o que nós chamamos de auroras boreais, né? Então as auroras boreais nada mais é do que a incidência dessas partículas, desses ventos solares que atingem a Terra e que por causa do escudo não atingem diretamente, perdem energia e são muitas vezes encaminhadas, né, direcionadas para os polos da Terra, porque lá é que estão a maior incidência dos campos magnéticos, tá? Depois a gente vai ver que vai aparecer essas forças magnéticas em partículas elétricas, né? Em partículas, elétrons e prótons, eles ficam suscetíveis à ação de campos magnéticos. Então isso é um dos motivos pelo qual a gente vai observar esse movimento também, inclusive nos polos magnéticos da Terra, produzindo as auroras boreais, que são esse fenômeno muito bonito que acontece lá no Ártico e na Antártica, né? Se não me engano, a aurora boreal no Ártico, né, no Polo Norte, e no Polo Sul a aurora austral, certo? Que são esses brilhos que a gente observa. E pessoal, não acontece só na Terra esse fenômeno, né? Esse fenômeno também é observado, por exemplo, eu vi fotos em Saturno e em Júpiter que também apresentam campos magnéticos, né? E a gente vai observar também o surgimento dessas auroras boreais, auroras austrais, as auroras, enfim, certo? Beleza? Então essa figura é muito bonita, muito bacana, né? Pra gente presenciar esse show de luzes e cores que os ventos solares nos proporcionam e graças a Deus, né? Graças ao campo magnético que há essa proteção, esse escudo desse vento solar que faz perder energia, né? E desencadear essas partículas energéticas lá pros polos da Terra, né? Enfim. Seguindo com mais alguns exemplos, pessoal, que nós temos aqui sobre magnetismo, nós temos aqui a inseparabilidade dos polos de um ímã. Isso aqui é muito bacana também. Então você imagina que eu tenho uma barra de ímã, né, inteirinha, e eu quebrasse essa barra no meio. Eu ficaria só com o polo norte ou só com o polo sul? Não. Existe essa inseparabilidade dos polos. No momento que eu quebrar essa barra aqui no meio, certo? Eu vou estar gerando um novo polo sul e um novo polo norte. Porque lembre-se que os efeitos magnéticos são do alinhamento das partículas, né? Então o alinhamento das partículas, dos spins, das órbitas, dos momentos angulares dessas partículas, né, que geram a orientação magnética, certo? Então quando eu quebro esse ímã ao meio, eu não estou quebrando uma parte dele, mas a orientação segue a mesma, né? Ou seja, a orientação angular das partículas em cada ponto segue a mesma. Por isso que eu vou seguir tendo efeitos de polos, né,
conforme eu ainda vá quebrando mais vezes ainda essa minha barra de ímã, certo? Então quanto mais eu quebrar, mais ímãs eu vou ter. Porque existe uma questão também que é importante, que não existe um monopolo magnético. Eu posso ter um monopolo elétrico. O que seria um monopolo elétrico? Ter uma partícula negativa solta no espaço. É um monopolo elétrico. Agora, um monopolo magnético é impossível, né? Por quê? Por essa característica, essa propriedade de inseparabilidade dos polos magnéticos. No momento que eu corto um ímã, eu tenho novos dois ímãs com o polo norte e com o polo sul. Eu nunca vou ter um polo norte separado de um polo sul. É impossível, tá? Aí já não é um efeito magnético se eu conseguir algo parecido com isso. Certo? O que mais? Olha só. Daí então, gente, a gente vai ter que introduzir as questões do campo magnético. Porque olha só, a gente já viu que os ímãs eles interagem com as coisas, com materiais ferromagnéticos principalmente, né? Com ferro, cobalto, e essas partículas, esses materiais aí que a gente falou anteriormente. O que acontece, né, pessoal? A gente observa que esses efeitos acontecem à distância. São efeitos que ocorrem, né, não por interação ao contato. São forças que aparecem à distância. E desde do primeiro ano, nós estamos falando dessas forças que aparecem à distância, né? Nós falamos já da força gravitacional. Então aqui, ó, a força gravitacional, que ela tem origem gravitacional, né? Que ela tem origem aonde? Na massa dos objetos. Então a massa é que gera essas forças gravitacionais, e é por isso que a Terra, o Sol tem uma grande massa e os planetas giram em torno dela, né? Porque essa ação gravitacional faz com que gere essa atração e os planetas não se desprendam desse eixo de rotação em torno do Sol, certo? A gente já falou esse ano sobre forças elétricas, ó, que aparecem em partículas elétricas, elétrons e prótons, né? Então forças elétricas, que são forças de ação à distância. Agora nós vamos observar que temos também forças magnéticas. Forças magnéticas que aparecem em materiais magnéticos. Forças magnéticas, tá? Beleza. Todas elas são forças de interação à distância. Todas. Beleza? E todas elas têm como característica a gente dizer que existe um campo de interações na sua volta. Ou seja, esses materiais, essas partículas, esses objetos, quando colocados no espaço, eles geram um campo de interações à sua volta. O Sol, quando é colocado no espaço, uma região do espaço, uma grande região fica sob a ação da sua interação, que nós chamaremos de campo gravitacional, né? Ele gera um campo gravitacional muito grande ao longo da sua extensão. A Terra já faz isso, a Terra faz isso com a Lua, né? Tanto é que a Lua gira na volta. A Terra faz isso com a gente, por isso que a gente fica preso aqui na Terra, né? A gente não consegue sair por muito tempo longe do chão da Terra, né? As forças elétricas geram campos elétricos. A gente ficou um bom tempo esse ano discutindo sobre esses campos elétricos, né? E as propriedades que são geradas com esses campos. Agora nós vamos convencionar que existe um campo magnético, ou seja, uma região na volta dos materiais magnéticos que geram interação com materiais magnéticos e partículas. Essa é a ideia, tá? Então, o que a gente sabe, né? Um ímã cria uma região de influências, que seria esse campo, que são significativas tanto com outros ímãs, então se aproximar ímãs da volta dele vão interagir, né? Ou como alguns materiais, né? Como o ferro, cobalto e níquel, que são aqueles materiais ferromagnéticos que a gente observou, né? Esse material será descrito por um vetor, como veremos adiante. Então o vetor, pessoal, campo magnético, eu vou chamar aqui, ó, de vetor campo magnético. O vetor B. Certo? Então B para nós será o campo magnético e a unidade desse cara aqui vai ser o Tesla, certo? Então a gente vai medir campo magnético a partir de Tesla, tá? Beleza? Tranquilo? A gente pode ver depois outros tipos de unidades que também podem aparecer para o campo magnético, mas inicialmente nós trataremos que campo magnético é medido em Tesla. Tranquilo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como seriam o comportamento desse campo magnético. Então, existem diversos tipos de ímã, certo? Eu posso criar ímãs das diversas formas possíveis, né? Tem aquele ímã de geladeira, tem aquele ímã que é uma barra de ímã, né? Tem aquele ímã em forma de U,
né, que o coiote usa, né, muitas vezes na acne lá para correr atrás do papaléguas, né? E todos esses materiais aí, eles têm um campo magnético. O campo magnético desses materiais, eles se diferenciam, mas tem algumas características bem próximas. Quais são elas? Que nós temos linhas de campo, que são essas linhas pontilhadas que vocês estão observando aqui em cima. Deixa eu pegar aqui. Essas linhas que saem aqui do que vocês estão acompanhando, né? E essas linhas, elas saem sempre do norte magnético e vão para o sul magnético. Então, sempre existe o mesmo comportamento nessas linhas de campo magnético. Ó, todas elas saem do norte e vão para o sul. Elas têm uma direção e um sentido. Nós nunca teremos uma linha de campo magnético cuja direção saia do sul e vá para o norte. Beleza? Então, essa é a principal ideia. Outra coisa, né? Então aqui, ó, vocês observam, vamos imaginar que eu quero analisar o campo magnético nessa região do espaço aqui, tá? Então olha só, eu coloquei uma bússola para identificar a direção e sentido deste campo magnético. A gente observa aqui, ó, que nessa direção nós temos um campo que está apontando nessa direção, como vocês estão observando aqui. Mais tarde nós aprenderemos também como calcular o campo magnético em diversos pontos, né, ao redor de sistemas magnéticos. Isso vai ser importante para nós também, tá? Beleza? Então, como é que a gente comprova a existência dessas linhas de campo magnético? Para comprovar as linhas de campo elétrico era bem difícil, né? O campo elétrico era algo mais complicado da gente demonstrar, mas era possível. O campo magnético é muito fácil, né? É muito fácil. Por exemplo, aqui ó, eu posso pegar limalhas de ferro, botar uma placa de vidro, por exemplo, colocar um ímã aí embaixo. A figura que a gente vai observar é essa aqui, ó. A limalha de ferro é um material de ferro, ele vai interagir com as linhas de campo magnético, porque ela vai interagir com materiais magnéticos. E ela vai se alinhar conforme as linhas de campo. Então o efeito que nós observamos é esse aqui, ó. Eu poderia dizer que este lado aqui seria o polo norte magnético e esse aqui é o polo sul, né? Essas linhas de campo então sairiam do polo norte e entrariam no polo sul, como a gente já convencionou, né? Como vocês estão vendo aqui, olha só. E o vetor campo magnético, ele é sempre como se tivesse, ele tangencia essas linhas de campo magnético, então ele está sempre tangenciando, olha só, como vocês estão vendo na figurinha, essa linha de campo magnético tangenciando, quer dizer, o vetor campo magnético, indução magnética, tangenciando as linhas de campo, como vocês estão observando. Beleza. Aqui mais algumas figuras, né? Ó, novamente a mesma figura, fiz o mesmo experimento. Aqui é uma figura um pouquinho mais real, né? Porque essas linhas de campo, elas também existem no interior do material. No interior do material, essas linhas de campo magnético, elas também existem, né? E vocês observam que ela é bem mais intensa nos polos, como eu havia comentado com vocês, tá? O que mais? Beleza. Nós temos algumas definições que são importantes para nós, como por exemplo quando a gente quer demonstrar um campo magnético externo, né, e a gente produz um campo magnético uniforme. O campo magnético uniforme é muito didático para a gente aprender como que ele interage com sistemas, partículas ou corpos magnéticos ou barras de ferro, materiais de ferro, cobalto, níquel, que a gente viu que interage com muita facilidade com o campo magnético, né? Então olha só. Aqui nós temos o vetor de indução magnética que tem a mesma direção e sentido em todos os pontos do meio. Então se eu criar um campo reto, né, como vocês estão vendo aqui, ó, onde as linhas são paralelas, eu tenho um campo magnético uniforme, como vocês estão vendo. Se eu construísse então um ímã aqui, ó, um ímã que tem esse formato de C, como vocês estão vendo aqui, essa região vermelhinha aqui seria a região de campo magnético uniforme, né? Essa outra região mais externa aqui não seria uniforme, porque nós temos as linhas curvadas, tá? As linhas de campo elas estão curvadas, então não seria um campo magnético uniforme como a gente deseja, tá? O campo magnético uniforme vai ser de exemplo muitas vezes que eu quiser demonstrar algum problema de física, alguma interação, eu posso dizer para vocês, ó, pessoal, coloquei um campo magnético uniforme aqui, beleza? Isso é muito didático. Outra maneira da gente demonstrar a existência de campo magnético, tá? Olha só. Aqui nós temos figuras que fossem visões de campo magnético, tá? Como se a gente estivesse olhando o campo magnético entrar ou sair de uma página. Isso é muito comum da gente fazer em exercícios, tá? E é importante que vocês prestem atenção nisso. Olha só. O campo magnético, quando ele está saindo de um plano, imaginem um plano. Tá, aqui nós temos um plano, uma folha de papel que eu coloquei, e aí nós temos um campo magnético que está saindo, certo? Está saindo aqui do plano e eu coloquei alguém olhando aqui. Essa pessoa está olhando de cima esse plano, certo? Esse plano aqui. Um plano
do papel. Tá? Por exemplo. E tem um campo magnético saindo. Como é que a gente observaria esse campo magnético? Como é que a gente observaria isso? Esse campo magnético saindo, a gente identificaria ele como sendo essa bolinha, certo? Então a gente tem uma identificação para dizer quando o campo magnético está entrando ou saindo no papel, tá? Beleza? E quando o campo magnético está entrando no papel, aí vai ser, ó, vou desenhar o plano novamente. A pessoa novamente olhando aqui o plano do papel, só que agora o campo ele está entrando para dentro do papel aqui. Como é que a gente vai identificar isso? Porque nós temos uma visão 2D, né? Quando nós estamos trabalhando com um caderno, nós estamos observando aqui a tela do computador. É uma visão 2D, então a gente tem que identificar isso aqui de maneira às vezes 2D, porque as interações aqui, ó, a gente pode ter uma partícula se movendo nessa direção devido à ação do campo magnético. E eu tenho que identificar qual é a direção e o sentido desse campo. No caso, quando está entrando para dentro do papel, a gente identifica como uma cruzinha, tá? Então, ó, saindo uma bolinha, entrando uma cruzinha, e essa é a maneira que nós temos de identificar os campos magnéticos, aí a sua interação, tá? O que mais? Bom, agora nós chegamos naquela parte onde a gente vai falar um pouco mais sobre demonstrar alguns cálculos. Então a gente falou de bastante teoria, né? A gente falou muito sobre como é que é o comportamento, como é que a gente identifica o campo magnético, da onde que surge o campo magnético, da onde que surgem essas propriedades magnéticas, como é que elas interagem entre si, norte com norte da repulsão, norte com sul da atração, etc. Né? A gente já sabe identificar que existe vetor campo magnético, né? Quando ele está entrando e está saindo da página. Então agora a gente vai começar a demonstrar as propriedades, as características de interação dos campos magnéticos, como por exemplo com partículas. O que acontece com uma partícula quando ela está dentro de um campo magnético? E aí, essa parte da física do magnetismo nós vamos começar a chamar de eletromagnetismo. Porque agora a gente vai começar a misturar as coisas. A gente vai começar a misturar efeitos elétricos, que a gente já conhece, que a gente já estudou, com efeitos magnéticos. Essa é a ideia. Nós temos aqui o eletromagnetismo, nós temos o magnetismo, nós sabemos como é que essas duas coisas funcionam, agora nós vamos misturar e ver o que acontece. Então é isso que a gente vai observar agora. Imaginem que elétrons e prótons são partículas detentoras de cargas elétricas. Né? O que acontece quando a gente joga ela para dentro de um campo magnético? Será que ela vai interagir? Será que ela não vai fazer nada? O que será que vai acontecer? Então, esse slide aqui mostra para vocês o que acontece quando eu jogo uma carga, no caso aqui uma carga positiva, dentro de um campo magnético. Tá? Quando eu jogo uma carga dentro de um campo magnético, o que a gente observa que se essa partícula tem velocidade, e existe um campo aqui uniforme, como vocês estão vendo, e eu jogo essa partícula com carga dentro, com uma certa velocidade, dentro de um campo magnético, sobre essa partícula, sobre a partícula, vai aparecer uma força magnética. Essa é a questão, certo? Então nós temos que a força magnética, certo? Ela aparece quando eu jogo um objeto com carga, que tenha velocidade, certo? E que esteja passando por uma região de campo magnético. Então essas são as questões aqui envolvidas para o aparecimento da força magnética, que eu chamo de FB ou de FM, né? F de magnético ou FB do indução do campo magnético. Beleza? Para essa força eu tenho um nome. A gente chama de força de Lorentz. Tá? A força de Lorentz é a força magnética que aparece em sistemas quando nós temos uma carga adentrando com uma certa velocidade dentro de um campo magnético. Essa é a ideia. Então, meu povo, vamos pegar alguns casos bem específicos para a gente estudar como é que é esse comportamento dessa força magnética. Tá? A primeira situação aqui é com a força... desculpa, força não. Né? A força é o que vai acontecer. Com quando eu jogo uma carga, vamos supor que eu joguei uma carga, sei lá, positiva ou negativa, vamos supor uma carga positiva, e eu jogo essa carga com velocidade igual a zero. Eu pego a carga, então largo ela lá. Pego com meus dedinhos, largo ela lá e deixo ela em repouso. Certo? Então eu largo a carga com repouso dentro de um campo magnético. O que a gente observa? Não observa nada. Porque a força magnética, nesse caso, ela é igual a zero. A gente não observa
um aparecimento de força magnética. Quando a gente joga, apesar desse objeto ter carga, mas ele não tem velocidade. Então a gente consegue observar que a velocidade é importante para o aparecimento dessas forças de Lorentz. Tá? Qual seria o segundo caso? No segundo caso, eu vou pegar e vou jogar minha partícula com velocidade. Só que agora eu estou jogando essa partícula na mesma direção do campo. Ou seja, olha só, eu peguei uma partícula, joguei ela paralelamente à direção do campo magnético. Então aqui, ó, B é paralelo a V. E quando isso acontece, a gente novamente observa a inexistência de forças magnéticas, certo? Podem ser paralelos ou antiparalelos, ou seja, o ângulo, aí vocês já vão ver que eu vou falar de ângulo também aqui, né? O ângulo entre B e V, neste caso, ele é de 0 graus, porque são paralelos. E se isso acontece, nossa força magnética é igual a 0. Certo? Então a primeira... pode ser 0 ou 180 graus, porque seriam antiparalelos, né? Seria essa situação aqui de baixo, onde eu estou jogando a carga no sentido contrário do campo. Nessa situação, eu também não observo aparecimento de forças magnéticas. O que acontece? Isso aqui é como se fosse um trilho magnético, né? Eu jogo a carga, ela vai seguir a direção daquele campo magnético ali. Se não aparecerem forças de resistência, ela vai andar infinitamente sobre esse trilho magnético que a gente construiu, tá? Bom, aí nós vamos para um caso 3, onde finalmente coisas acontecem, aparecem forças magnéticas. E como é que eu faço isso? Eu faço isso jogando a minha partícula com um ângulo diferente de 0. Então o ângulo aqui é diferente de 0 e ou 180 graus. Certo? Se eu largar minha partícula com um ângulo diferente de 0 ou 180 graus, eu vou ver o aparecimento de forças magnéticas diferentes de 0. Ou seja, essa minha partícula ela vai ser defletida. Eu vou ter a deflexão dessa partícula. Ela vai mudar a sua orientação, o seu movimento e a sua velocidade. Bom, a velocidade pode ser que ela mude também, dependendo do que está acontecendo. Mas enfim, o que vai acontecer aqui é que vai aparecer forças magnéticas, ela vai ser acelerada e ela vai mudar a sua orientação. Se eu atiro essa partícula aqui com um ângulo de 45 graus, por exemplo, o que a gente vai observar é que vai aparecer forças sobre essa partícula de maneira que façam com que elas espiralizem sobre esse campo magnético, né? Ela vai espiralizar sobre o campo magnético porque a cada momento a direção da força magnética ela vai acabar se modificando. Depois eu vou falar para vocês sobre a direção da força magnética porque nós vamos ensinar uma regra de mão. Nós vamos usar nossas mãos para saber qual a direção da força magnética está atuando, porque dependendo do ângulo com que eu jogo, a direção e o sentido com relação a esse campo magnético, a força vai ser numa direção e também de acordo com a partícula que eu estou jogando. Se eu estou jogando um próton, se eu estou jogando um elétron, essa direção também muda, beleza? E aí a gente vem para um caso especial. O caso especial onde eu jogo minha partícula, vamos supor aqui, ó, esse aqui é o campo magnético, beleza? O campo magnético está nessa direção e eu jogue perpendicularmente a minha partícula. Joguei minha partícula perpendicularmente, ou seja, a velocidade é perpendicular ao campo magnético, certo? Essas duas grandezas aqui são perpendiculares. O que significa ser algo perpendicular? O ângulo entre elas é de 90 graus. E quando isso acontece, eu crio praticamente uma prisão magnética, né? Porque agora vai aparecer uma força magnética, mas essa força vai ser uma força circular, né? A partícula vai ficar girando eternamente ali dentro daquele raio que a gente está observando ali, certo? Aquele raio de movimento da partícula. Então isso aqui, ó, nesse caso 4, eu estou criando basicamente uma prisão magnética para minha partícula. Eu estou fazendo com que ela não se desloque mais dentro num espaço maior que aquele raio que ela está. Isso acontece quando eu jogo a partícula um ângulo de 90 graus com relação ao campo magnético. Beleza? Então agora a gente pode definir, depois de todas essas considerações aí, a gente pode definir o que é força magnética. Então a força magnética, o que ela vai depender? Ela vai ser proporcional à carga. A força magnética também é proporcional à velocidade. Se aumentar a velocidade da partícula, a força de interação é maior também. E essa força magnética também, gente, ela é proporcional à intensidade do campo.
Quanto maior este campo magnético, que é um vetor ali, eu não tinha comentado com vocês, mas o campo magnético é um vetor, tá? Assim como as forças, a única coisa que não é vetor aqui é a carga, né? Tá? Então, a força magnética ela é proporcional a todas essas coisas aqui, ou seja, se eu for escrever a força magnética, eu vou ter que escrever algo desse tipo aqui, ó. QVB. Porque ela é diretamente proporcional a essas três grandezas: a carga, a velocidade da partícula e a direção do campo magnético, né? A intensidade do campo magnético que nós estamos ofertando nessa região do espaço. Outra coisa que a gente precisa considerar aqui é a relação de ângulo entre velocidade e campo magnético, né? Então aqui, ó, o ângulo entre V e B é importante pra gente, tá? Porque se esse ângulo aqui for zero, a força tem que ser igual a zero. Se esse ângulo aqui for 90 graus, e essa força tem que ser máxima, né? A força de interação aqui deve ser máxima, que aí ele fica inclusive preso lá, girando eternamente. E se esse ângulo aqui for qualquer um entre maior que zero e menor que 90, né? Então essa aqui nós teremos uma força diferente de zero, intermediária. Essa é a ideia, certo? Quem vai conseguir fazer essa definição para nós é a gente usar a relação de seno do ângulo. Então se eu escrever o seno do ângulo, que é o ângulo entre B e T, o ângulo entre V e B, que é o θ, eu vou então ter uma definição para essa força magnética. Então QVB seno de θ é a definição de força magnética. Vamos pegar aquele caso especial, pessoal, onde a partícula fica fazendo um movimento circular, que é a nossa prisão magnética, né? Que é muito comum da gente observar. Vamos supor, tá? Então, que eu joguei a partícula com ângulo de 90 graus, é isso que a gente já sabe, então θ igual a 90 graus. E se θ igual a 90 graus, significa que o seno de 90 é igual a 1. Então nós estamos numa situação onde a força magnética ela é igual a QVB, porque o seno de 90 é seno igual a 1, então é só multiplicar por 1 ali. O que a gente observa? A gente observa que ele fica fazendo um movimento circular. E a gente já estudou isso aqui, movimento circular, a gente já estudou lá no primeiro ano. E movimento circular, força magnética, força circular, né? Força centrípeta, que é o que nós temos aqui, né? Aquela força que puxa para o centro a partícula. A força centrípeta, se vocês lembrarem, é mv quadrado sobre r. É assim que a gente calculava a força centrípeta. E o que a gente observa? Que essa força centrípeta que está rolando aqui é a força magnética. Então eu vou substituir essa força magnética lá pela força centrípeta, quer dizer, a força centrípeta lá na força magnética, ficando com uma coisa desse tipo aqui, ó, mv quadrado sobre r, que é igual a QVB. Beleza? O que acontece? Eu vou obter aqui uma equação para o R, para o raio dessa circunferência, porque muitas vezes eu vou ver uma partícula presa lá e eu consigo determinar o raio que ela está girando. Sabendo qual é o raio que ela está girando, eu posso muito bem determinar a carga dela. Determinando a carga, eu posso imaginar que tipo de material eu tenho ali. Beleza? Ou imaginar que tipo de velocidade ela está girando, ou que tipo de campo eu tenho ali. Certo? Só fazendo uma análise do raio do movimento dessa partícula. Então, o raio é muitas vezes utilizado para fazer essa análise. Então, o que acontece? Se eu deixar o raio aqui, eu vou ficar com mv quadrado, eu puxei o raio lá para cima e vou baixar esse QVB. QVB. Eu tenho V em cima, V embaixo, justamente me deixando com uma equação desse tipo aqui, mv sobre QB. Beleza? Tranquilo? Muitas vezes eu vou também querer saber qual é o período de rotação dessa partícula, né? Quanto tempo ela está levando para dar uma volta completa dentro desse movimento, presa dentro desse campo magnético, né? Então aqui nós já sabemos como obter o raio nessa situação que vocês estão observando. E o período? O período, né? É isso que eu vou fazer. Então olha só, o período. Oh meu Deus do céu, tá muito feio isso aqui. Vou pegar uma borracha. O período da partícula dentro desse campo magnético a gente pode obter da seguinte forma. A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu disser que esse ΔT aqui é o meu período, dentro de um movimento circular, isso aqui é 2π vezes R, né, o raio de rotação dessa partícula. Isso aqui a gente aprende lá em movimento circular, lá no primeiro ano. Estou lembrando vocês, né? Se eu quiser escrever aqui, substituir
Este V aqui na equação do raio, como é que fica? Fica assim, ó. Raio, vou pegar aqui, ó, e pegar aqui. Raio que é igual a m vezes essa relação que eu obtive aqui, né? Onde aparece o período. Então isso aqui vai ser 2π vezes r sobre o período, e aqui Q e B embaixo, seguem firmes, né? Se eu passar o T lá para cima, eu fico assim com uma coisa, T vezes R, M2π vezes R sobre QB. Cortando esse R com esse R, eu fico com uma equação para o período. E o período ele depende da massa do meu sistema aqui, ó. Da massa dele, apareceu ali como vocês estão vendo, Q vezes B, como a gente observa. Certo? Então, gente, aqui nós temos situações onde nós podemos fazer análise de diversos aspectos das partículas que eu estou envolvido aqui, né? Eu jogo uma partícula com uma carga, ela realiza um movimento circular, e dependendo do raio que essa partícula executa, eu posso saber qual é a massa da partícula que eu joguei ali. E sabendo qual é a massa da partícula que eu joguei, eu posso descobrir que tipo de material eu tenho ali, que tipo de átomo eu tenho. E é isso que é feito, por exemplo, no espectrômetro. O espectrômetro de massa, né, a gente vai jogar essa partícula, ela vai cair dentro do campo magnético e ela vai realizar um movimento circular. Ao realizar esse movimento circular, dependendo e vai ter um sensor, né, dependendo de onde esse negócio vai bater, e aí a gente vai conseguir medir o raio dela, eu sei qual é a massa desse sistema. E aí eu consigo descobrir qual é o material envolvido. Certo? Então isso que é feito em laboratório. Quando a gente quer descobrir, eu tenho um composto que eu não sei o que tem nele. Eu vou lá, pego esse composto, acelero ele e jogo ele dentro desse espectrômetro. E a gente consegue ter uma ideia de qual material que está envolvido aqui. E isso, pessoal, é pesquisa, isso é ciência. Tá? É utilizar efeitos magnéticos aqui, efeitos elétricos, com efeitos elétricos, né? Para descobrir propriedades de partículas, né? Descobrir, por exemplo, se eu sou um cientista forense, né? Descobrir se tem pólvora em uma determinada região, em uma determinada situação lá. Porque aí eu vou lá, coloco um pedaço, acelero ela, jogo dentro do espectrômetro e o espectrômetro verifica lá o movimento desse sistema e me diz se tem pólvora ali ou não, se ele detectou a massa ou não. Certo? Então, essa é a maneira de muitas vezes a gente fazer e descobrir o tipo de material que está envolvido no sistema. Certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui, gente. Vamos pegar alguns exemplos para vocês observarem como é que a gente trabalha com esses sistemas. Ela está chegando no fim, então olha só. Uma partícula de carga igual a 5 microcoulombs, né? E velocidade de 1000 metros por segundo, forma um ângulo de 30 graus com o campo magnético. O campo magnético aqui, ó, tem 0,8 Tesla de unidade. E o ângulo aqui é de 30 graus. Que coisa linda, olha lá. Então, ó, caracteriza a força magnética que atua sobre a partícula. Então, ó, a força magnética que atua sobre a partícula, opa, não é B, é força. A força magnética que atua sobre a partícula, F de B, vai ser então QVB seno do ângulo, certo? Então, a força magnética vai ser então 5 vezes 10 na menos 6 vezes 1000 vezes 0,8 vezes seno de 30 graus. Só vocês colocarem na calculadora, vocês vão descobrir a força magnética envolvida aqui. Então aqui vai ser 5 vezes 10 na 6, pega a calculadora aí. 5 expoente na menos 6 vezes 1000 vezes 0,8 vezes o seno de 30 graus. Então nós temos aqui uma intensidade de força magnética de 2 vezes 10 na menos 3 newtons. Isso aqui é basicamente, você já sabe muito, né? 2 milinewtons de intensidade de força magnética, tá? Beleza? Isso é simples. A questão é qual a direção, para qual direção vai ser essa força magnética? Para isso, eu vou ter que falar agora um pouquinho, rapidinho, sobre a regra da mão esquerda e regra da mão direita. Então, pessoal, a gente tinha feito recenzinho esse exercício aqui. Ele pede para identificar, né, caracterizar a força magnética que atua sobre a partícula. Eu disse que a intensidade dessa força é de 2 milinewtons, mas eu precisava demonstrar para vocês qual é a direção e sentido dessa força.
né? E para isso a gente vai usar uma coisa que nós chamamos de regra da mão esquerda. Essa regra da mão esquerda, ela é aplicada para cargas positivas. Se eu tenho uma carga negativa, o sentido da força é o contrário. Ou eu posso usar a regra da mão direita. Então a gente não pode confundir as mãos que eu estou usando. Essa aqui é a mão direita, vocês devem estar vendo espelhado, eu não sei, né? Mas essa aqui é a minha mão direita. Eu uso a regra da mão direita para cargas negativas. E a regra da mão esquerda para cargas positivas. Como é que eu uso a regra? Estão vendo ali pela figurinha, né? Eu tenho que formar esse formato de imagem aqui, onde o meu dedão indicador é a direção do campo magnético, o meu dedo do meio, meu dedo médio é a velocidade e o dedão, né, é a direção da força magnética. Então, se eu tenho uma carga positiva entrando, eu vou direcionar os meus dedos conforme a direção das cargas e dos campos e das velocidades que são demonstradas no exercício. Então, se eu voltar ali para o exercício, eu estou vendo que eu tenho aqui, ó, eu olhando de frente, é a mesma coisa que deve estar acontecendo com vocês, olhando de frente, vocês estão vendo ali que tem um campo magnético que está indo nessa direção aqui, ó, indo para a direita, né? A velocidade, ela está indo num ângulo de 30 graus. Então eu posso fazer assim mais ou menos um ângulo de 30 graus com o meu dedo, né? E o que eu verifico? Eu verifico que a força magnética que aparece aqui, né? A força magnética que aparece aqui, deixa eu pegar uma caneta decente, uma caneta branca para dar um contraste. A força magnética que vai aparecer aqui é uma força que tem essa direção aqui. Acho que o branco não ficou legal, né? Deixa eu botar aqui, ó, porque o dedão está apontando para cima. Então, se está apontando para cima, significa que a direção da força magnética, se é uma carga positiva, é para cima. Aqui no caso ele diz que é uma carga de 5 microcoulombs, né? Isso significa, se ela é positiva, que eu uso a regra da mão esquerda. Se fosse uma carga negativa, a força seria para baixo, eu usaria a regra da mão direita, né? E, ó, olha só, aí eu vou ter que inverter minha mão, ó, usando a regra da mão direita para essa mesma situação. Aqui é o dedão para cá, velocidade para cá, olha a força para onde fica. Certo? Eu tenho que fazer um malabarismo com a mão, eu tenho que posicionar meus dedos igual à posição da figura. É isso que vocês têm que fazer. Se não fizer isso, não dá certo, tá? Vamos fazer mais esse exercício aqui, ó. Um elétron. Opa, é um elétron, então eu posso usar a regra da mão direita. Olha só o que acontece. A figura já está indicando para onde esse elétron é deslocado, né? Esse experimento aqui, essa figurinha é muito parecida com o espectrômetro que a gente observa. Tá? Ali no N é como se fosse um sensor. Então eu jogo um elétron ali, ele vai detectar a massa do elétron basicamente, porque a gente vai poder detectar a massa dele, porque se eu tiver o raio de curvatura, né? Porque esse elétron é jogado perpendicularmente, ele vai fazer um movimento circular, e se ele faz esse movimento circular, aí a gente sabe que então, dependendo da distância que é obtido esse raio, eu posso obter a massa desse objeto, né? Mas não é o que ele pede nesse exercício, mas seria só para você salientar como é que poderia fazer esse experimento. Então eu tenho a regra da mão esquerda para prótons e eu posso usar a regra da mão direita para o elétron. Eu só vou posicionar para vocês observarem como é que ficaria, né? Olha só, olhando para o monitor aqui, o campo magnético está entrando. Lembra que a cruzinha é campo magnético entrando, o campo magnético entra. E a gente observa ali, ó, que quando eu posiciono o dedo na direção, o dedo médio na direção da velocidade, ó, campo entrando, velocidade, a força é para baixo. Por isso que o sistema aqui, ó, ele aparece uma força magnética para baixo. Pode fazer em casa, tentem fazer e tentem achar isso, tá, gente? É importante que vocês comecem a treinar essas coisas. Então, ó, a direção fica para baixo, como vocês observam aqui. Então, eu jogo uma partícula com velocidade dentro do campo magnético, aparece uma força para baixo, por isso que ela é deslocada nessa direção aqui, tá? Aqui, nesse ponto central aqui, ó, a velocidade da partícula é para cá e possivelmente a força vai vir para baixo, porque ela vai ser jogada para baixo. Então, em cada ponto aqui vai aparecer uma força magnética diferente, tá? É o que a gente espera, porque já que ele vai fazer um movimento circular. Bom, mas enfim, o exercício não pede isso, eu estou demonstrando para vocês como é que a gente faria essa análise, né? Então aqui, ó, o que o exercício pede? Ele diz que um elétron com velocidade, eu vou anotar aqui a velocidade do elétron, 3 vezes 10 na 6 metros por segundo, penetra perpendicular no campo magnético uniforme, olha o campo magnético de 8 vezes 10 na menos 5 Tesla, passando a descrever uma trajetória circular conforme indica a figura. Se a massa dele é 9, vezes 10 na menos 31 quilogramas e a carga 1,6 vezes 10 na menos 19,
determine o raio. Bom, nós já temos uma equação pronta para isso. Eu mostrei para vocês ela aqui. Olha lá onde é que está a equação. MV QB. Então vamos lá, ó. MV QB. Então o raio que é descrito por esse sistema vai ser a massa, que é 9,1 vezes 10 na menos 31, vezes a velocidade, que é 3 vezes 10 na 6, sobre a carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes o campo magnético, que é 8 vezes 10 na menos 5. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu vou descobrir o raio de movimento desse negócio aí. Vai ser 9,1 expoente na menos 31 vezes 3 expoente na 6, divide por 1,6 expoente na menos 19 vezes 8 expoente na menos 5. Então, isso aqui vai dar 0,21. 0,21 metros, ou seja, 21 centímetros. Então esse elétron, quando ele penetra com essa velocidade, com esse campo magnético que a gente está observando, ele vai fazer um raio de 0,21 metros dentro desse movimento circular aí que ele vai realizar. O que mais? Opa, ele quer saber o intervalo de tempo, né, percorrido a entrada do elétron e a saída do elétron no campo magnético. Beleza, ele entra e sai. O que a gente tem aqui? Um semicírculo. É importante a gente detectar isso, né? Porque eu tenho uma equação para o período. Eu tenho lá, mas o período é uma volta completa. Então, se ele faz meio círculo, eu tenho que saber meio período. Quanto que vale meio período? Então, olha só. A equação do período está aqui, ó, 2πm QB. 2πm Q vezes B. Então, o período vai ser 2π vezes 9,1 vezes 10 na menos 31 sobre Q, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes B, que é 8 vezes 10 na menos 5. Então, qual é o período realizado por ele? Vou fazer direto aqui, gente. Ó. 2 vezes π vezes 9,1 expoente na menos 31. Aqui nós temos 5,7 vezes 10 na menos 30. E embaixo vai ficar como? 1,6 expoente na menos 19 vezes 8 expoente na menos 5. Então aqui vai ser 1,28 vezes 10 na menos 23. 1,28 vezes 10 na menos 23. Então qual é o período? Quanto tempo ele vai levar para fazer isso aí? 5,7 expoente na menos 30. Divide por isso aqui. Isso aqui dá 445. Olha só, hein? 445,31 vezes 10 na menos 9 segundos. Nanosegundos. Mas é meio período. Lembra? Meio período. Então eu tenho que dividir isso aqui por 2 também. Então quanto é que é o intervalo de tempo, né? Que é meio período. Para ele fazer essa brincadeira aí. O intervalo de tempo vai ser esse valor dividido por 2. Isso aqui dá 222,65. 222,65 nanosegundos. Porque é vezes 10 na menos 9. Tá aí, ó. Rapidinho. Piscar de olhos. Ele faz esse movimento aí. Nem dá pra... Nem é um piscar. É muito menos que um piscar, né? A gente nem tem noção do que é um nanosegundo, né? É muito rápido, né? A gente não tem nem percepção disso. Bom, pessoal. A aula da semana é isso. O campo magnético acabou. Por enquanto, né? Nas outras semanas vamos ver mais eletromagnetismo, mais efeitos magnéticos, corrente elétrica gerando campo, corrente, força magnética. Meu Deus, cara, é muita coisa e muita aplicação tecnológica, então, tá? Então, nos encontramos até uma próxima semana que vem tem prova, né? Não se esqueçam, estudem pra caramba, pelo amor de Deus, tá? Um abraço pra vocês, tchau, até a próxima.